Apenas a gente falou de trabalhador, essas doenças incapacitantes, elas garantem a eles algum tipo de estabilidade? Quando são por conta do trabalho, sim. Se forem, por exemplo, doenças causadas pelo trabalho, agravadas pelo trabalho ou um acidente de trabalho, sim. Quando ele se afasta junto ao INSS, ele tem uma alta, a partir daquela alta ele tem 1 ano de estabilidade. Certo. Então, por isso que eu falo, sempre é interessante a gente... não é porque foi uma doença que eu acho que não foi causada pelo trabalho. Vamos ver qual foi o seu tipo de trabalho, qual é o seu tipo de doença, porque isso é muito importante, porque às vezes a pessoa fica afastada aí 6 meses, quando ela volta, se for uma doença comum, ela não tem estabilidade. E tem... varia aquele tipo de benefício que a gente falou, né? Da espécie lá, né? Que é doença, acidente, né? A gente tem alguns... a gente acabou saindo do tema aquela hora. Existem 3 tipos de benefício, tá? A gente tem o auxílio doença por incapacidade temporária, que você fica afastado enquanto você tem uma determinada doença e ela te incapacita para o trabalho naquele período, seja uma pequena cirurgia, alguma coisa que você fez, você vai ficar um tempo afastado, certo, tá? Nesse período, se você é empregado, você não tem salário, você está recebendo do INSS, mas quando você voltar, você retorna para a empresa. Você não pode trabalhar paralelamente, tá? Isso é importante colocar. Repita. Você não pode trabalhar paralelamente quando você está recebendo. Você não pode trabalhar registrado, nem realizar pequenos trabalhos quando você está afastado por doenças incapacitantes. Nem se cadastrar em aplicativo para fazer aplicativo. Exato. Né? O que acontece se uma pessoa... É uma fraude isso, né? Porque o que acontece? Se você está afastado porque você não pode realizar nenhuma atividade, então você não pode realizar nenhuma atividade. Porque às vezes você tem uma atividade, vamos colocar, você trabalha em 2 atividades. Isso. Dependendo da doença, como eu falei, para uma atividade você está incapacitado, para outra não. Aí ok. Mas na maioria das vezes, quando você se afasta, o perito fala para qualquer atividade, neste período. Então aí eu você peguei não pode trabalhar. Eu peguei um aplicativo esses dias que o rapaz falou que ele estava afastado. E aí ele estava fazendo aplicativo, eu falei, ué, mas você não está afastado? Aí ele falou, você não entende. Eu falei, ainda bem que eu não entendo nada. Então. Né? E aí, esse é o temporário, tá? Às vezes é um benefício onde a doença você não tem mais condições de se recuperar. Então, aí você vai para aposentadoria por incapacidade permanente. Se você é empregado... Eu já vi muitos casos da pessoa ser aposentada por incapacidade, que é a antiga aposentadoria por invalidez, que a gente falava, e a empresa desliga o funcionário. Não pode. Não pode. Não pode. Por quê? Mudou o nome, eu não tinha conhecimento. Agora é benefício por incapacidade temporária, que é o auxílio doença, ou benefício por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez. Permanente, porque a aposentadoria por invalidez, ela não tinha esse permanente, né, na verdade. Exato, porque a incapacidade hoje é permanente, em tese, né? Mas a lei ainda diz que se você recuperar essa capacidade de trabalho, você tem que voltar para o trabalho. Isso. Então, se você tem um vínculo trabalhista, a empresa é obrigada a te aceitar. Isso. Teu contrato fica suspenso. Exatamente. Né? Eu já tive um caso assim e eu tive que acionar a empresa na justiça, porque a empresa desligou o funcionário e falou, não quero saber. Os benefícios são mantidos, que o empregado tem. São mantidos nesse período. Interessante, eu achei que tinha, como empresa, ela foi aposentada, tinha que desligar mesmo o funcionário. A empresa só não recolhe INSS, né, se não me engano. Se não for uma doença ocupacional e nem um acidente de trabalho, a empresa não recolhe fundo de garantia. Fundo de garantia, né? Se for uma doença ocupacional, a empresa continua depositando o fundo de garantia normalmente. Exatamente. Mas a empresa continua pagando salário? Tudo não, tá suspenso, né? Exatamente. Tá tudo suspenso, na verdade. Ela só tem um vínculo de trabalho mantido, né? Mas os benefícios que ele tem na empresa, plano de saúde, principalmente, porque se ele se afastou por uma doença e ele precisa do plano de saúde para tratar daquela doença, o plano de saúde tem que ser mantido. Precisa ser mantido. Precisa ser mantido. E aí a gente tem ainda um terceiro benefício, que é o auxílio acidente. Tá? O auxílio acidente também tem 2 modalidades, o auxílio acidente do trabalho e o auxílio acidente previdenciário, tá? O auxílio acidente do trabalho é aquele que foi causado pelo trabalho e aí você ficou com uma sequela. Você não ficou incapacitada para o trabalho, mas ficou com uma sequela, que reduziu a sua capacidade de trabalho. Vamos colocar aqui um exemplo. A pessoa
fazia trabalho de manutenção predial, aí caiu lá do prédio e tal, ficou com problema na coluna. Não pode mais pegar peso nem nada, tá? Então, foi um acidente de trabalho. Sim. Ela pode voltar para fazer coisas mais leves, mas ela não pode mais pegar aquele peso. Ou vamos falar de um acidente comum. Você caiu aqui na rua, quebrou a perna, sei lá, teve que colocar um pino, ficou com uma perna menor, e você faz uma atividade que você depende, você tem que correr, você tem que, né, andar muito. Então, aquilo reduziu a sua capacidade de trabalho, tá? Então, você tem direito a quê? Quando você tem uma redução da capacidade de trabalho, decorrente de um acidente, vamos falar do lado previdenciário, tá? Tem que ser um acidente, se não for do trabalho. Então, se for uma doença que reduziu a sua capacidade de trabalho, sinto muito, não enseja o auxílio acidente. Mas se for um acidente de qualquer natureza, que reduziu a sua capacidade de trabalho, você tem direito ao auxílio acidente. Que tipo de benefício é o auxílio acidente? Ele é como se fosse uma indenização por conta dessa redução da sua capacidade de trabalho. Então, ele pode, inclusive, ser menor que um salário mínimo, tá? A gente vai apurar o salário a sua média salarial, e aquilo que dá lá, 50% é o auxílio acidente. Então, ele pode ser menor que um salário mínimo, porque ele é só uma espécie de indenização. Mas você pode trabalhar normalmente registrado, você pode, inclusive, receber seguro-desemprego, e quando você se aposentar, você perde. Tá? Aí ele soma com o seu salário de contribuição. Vamos colocar. Você recebe lá R$1.000 de auxílio acidente mais o seu salário. Quando você for se aposentar, vai somar esses 2 salários para compor o seu salário de aposentadoria. Tá? Olha que interessante. Então, esse é o auxílio acidente. Vamos falar agora do auxílio acidente do trabalho, tá? Aí, no caso do trabalho, não é só o acidente propriamente dito. Se for uma doença ocupacional que reduziu a sua capacidade de trabalho, ela também dá direito a esse auxílio acidente. Tá? Então, do ponto de vista previdenciário, tem que ser um acidente propriamente dito. Se for do ponto de vista acidentário e for uma doença ocupacional que reduziu a sua capacidade de trabalho, você não vai mais poder fazer aquela atividade ou vai fazer ela com maior dificuldade, então você tem direito ao auxílio acidente.